Fala pessoal, hoje a aula vai ser sobre Aristóteles. Vamos começar? Aristóteles nasceu em 384 a.C. e morreu em 322 a.C. Ele foi discípulo de Platão, e Platão foi discípulo de Sócrates. Nasceu na cidade de Estagira, Macedônia, sob a influência grega. Ele era filho de médico. Aos 17 anos, se muda para a escola de Platão. Permanece 20 anos na escola. Convidado pelo rei Felipe II para ser mentor do seu filho, de 13 anos, que se tornaria o Alexandre o Grande. A escola que ele estudou foi fundada em 335 a.C. Liceu era a localidade, e ela era bastante característica pelos peripatéticos, que eram os que caminhavam ao redor, hábito de ensinar enquanto caminhavam. Enquanto a escola de Platão priorizava os estudos matemáticos, Aristóteles priorizava as ciências naturais. Em seus anos de estudos, Aristóteles escreveu sobre diversos assuntos. Ele escreveu sobre metafísica, poesia, teatro, música, biologia, ética, zoologia, lógica, política, física, anatomia, psicologia, retórica e estética. Era um homem cheio de conhecimentos. Conhecimento do mundo e política. Para Aristóteles, não há um mundo onde as ideias existam por si mesmas. Para ele, as ideias são os resultados de um processo intelectual. É uma aplicação da razão nos dados fornecidos pelos sentidos. Ou seja, diferente do Platão e de Sócrates também, em que existia o mundo das ideias, para ele, as ideias são resultado de um processo intelectual. Existia uma aplicação da razão nos dados fornecidos pelos sentidos. Como isso funcionava? A gente pensa, né? Olha as coisas, usa visão, olfato, tato, associa ela e assim forma as nossas ideias. Ele escreveu um livro chamado de Política. Para ele, o homem é naturalmente um animal político. O homem é definido como um ser civil, que é por natureza levado a viver em sociedade. O homem só terá vida plena se inserido em uma cidade-estado, pois essa condição é indispensável para a sua existência. Existe uma unidade orgânica entre a natureza política do indivíduo e o Estado. O que ele quer dizer com tudo isso, Aristóteles? Ele queria dizer que o homem, pela sua natureza humana, ele sempre vai buscar sociedade, sempre vai buscar a política, o Estado político, que é as cidades, conjunto de leis e pessoas que se interagem entre si. Para ele, o ser humano é naturalmente assim, busca essa maneira de sobrevivência. Ele também dividiu as ciências. Ele dividiu as ciências em ciências técnicas, ciências teóricas e ciências práticas. A divisão foi feita segundo a finalidade de cada uma delas. As ciências técnicas eram resultados úteis ou estéticos que estudavam a ação humana cuja finalidade é a fabricação de algo. Poiesis, ou seja, cujo fim está na obra a ser fabricada. Divide-se em conforme os objetos vão sendo produzidos: agricultura, metalúrgica, tecelagem, pintura, escultura, engenharia, medicina, poesia. A medicina. As produções que a medicina faz, seja no âmbito até numa costura de uma pessoa, nas plásticas que são feitas nas pessoas, é sim uma construção. Assim como a pintura, a poesia, que são construções de escrituras, tecelagem, agricultura. Já as ciências teóricas investigam os princípios e as causas dos seres e coisas que existem na natureza, independente do ser humano. Tais coisas somente podem ser contempladas pelos homens, que buscam conhecê-las verdadeiramente. Aí, essas ciências são a física, matemática e filosofia primeira. A física vai ser uma ciência teórica que vai estudar os seres que se movimentam e se transformam por si, dividindo-se em biologia, ciência natural e psicologia. A matemática vai estudar os seres imóveis, separados da matéria, que possuem apenas formas abstratas, superfícies, figuras, volumes, dividindo-se em aritmética, geometria, música e astronomia. Já a filosofia primeira estuda os primeiros princípios de todos os seres, o ser universal. Ciências práticas visa o aperfeiçoamento do homem,
A aplicação dessa ciência leva ao desenvolvimento do homem. Finalidade última não é a produção de alguma coisa, mas a realização de um valor, e cuja causa é a escolha voluntária do ser humano. Ciência prática seria a ética, que estuda a ação humana, cuja finalidade é o bem individual, tornando-se virtuoso. Política estuda a ação humana, cuja finalidade é o bem comum da cidade. Ele também falou sobre a biologia, que é um estudo muito amplo sobre a natureza dos seres vivos. Codificou elementos da natureza animal, vegetal e mineral. Ele dividia a natureza também em vegetativa, sensitiva e racional. Vegetativa é tudo que vive, plantas, animais, seres humanos, capacidade de nutrição, crescimento e multiplicação. Já a sensitiva pode perceber mundo e se locomover. Podem perceber o mundo e se locomover, como os animais e os homens. Já a racional é somente o ser humano, tem atributos como o pensamento e o intelecto. Mobilidade da causa primeira. Ele não chamava de Deus, mas sim de causa primeira. Se tudo tem uma causa, é preciso supor uma causa primeira. O primeiro motor não é movido somente. O primeiro motor não é movido, ele somente move. Esse ato é eterno, uno e imutável, pois estaria em uma plenitude em si mesmo. O primeiro movente, ato puro de ser, tende a ser uma eternidade, sendo assim, não sofre alterações. Este é uno, eterno e imutável. Se este, por sua vez, fosse movido por algo e não por si só, não seria uno e nem imutável, pois ele é sua própria causa de movimento. Profundo, né? Isso que Aristóteles achava sobre imobilidade da causa primeira. Substância e acidente. O ser se diz de várias maneiras com essa frase. Aristóteles funda uma nova maneira discursiva de se alcançar a verdade das coisas. Substância e acidente. A substância diz que cada objeto tem uma substância própria, conjunto de todas as características, não se altera. Exemplo, homem. Por exemplo, eu. Não se altera. Características próprias. Deixa eu ver outra coisa. Mesa. Uma substância própria. Entendeu? É o conjunto de todas as características. Já o acidente é característica particular. Pode se alterar, porém não altera a substância. Vamos lá. O homem... Aquele homem, você vai estar apontando para um homem. Vai ter as características particulares dele. Ele... Beleza? Vai ter o jeito dele, a maneira como se veste, a cor do olho, a cor do cabelo. Porém, não vai alterar a substância. Ele vai continuar sendo um homem. Então, substância e o acidente. Ele também fala sobre ato e potência. O que é tornar-se algo? Reformulando essa questão, podemos perguntar assim: o que é mudança? Aristóteles respondeu a esta pergunta com a teoria do ato e potência. O ato é a manifestação atual do ser, aquilo que já é. Por exemplo, a semente é em ato uma semente. Ou seja, uma pessoa, é um ato, uma pessoa. A potência, a possibilidade do ser, capacidade de ser, aquilo que ainda não é, mas que pode vir a ser. Por exemplo, a semente é em potencial a árvore. Um exemplo aqui também, um feto é em potência um ser humano. Um feto de ser humano é em potência um ser humano. Essa é a capacidade do ser. A semente em ato, ou seja, aquilo que já é uma semente, mas em potência, isto é, ela se coloca numa terra boa e ter todas as condições suficientes para se desenvolver, pode se tornar uma árvore. E em potência, a semente pode ser uma árvore, mas em ato, ela é uma semente. A árvore em ato continua uma árvore, mas ela pode se tornar com a ajuda de fatores externos, do homem, por exemplo, um lápis, uma mesa, uma casa, ou ainda pode dar flores e frutos. A forma ou formato mudou, mas a matéria não mudou. Ou seja, em ato, a semente ela é uma semente, mas em potência ela pode ser uma árvore que vai gerar frutos, uma mesa, casas, que em potência a árvore vai ser uma mesa, frutos, uma casa. Então, isso que é o ato e a potência. Teoria das 4 causas. Aristóteles entendeu que há no mundo movimento constante e transformação. Por haver transformações, existe no mundo efeitos, e todos os efeitos têm por trás em si causas. Esse é o princípio de causa e efeito. Um dos princípios para os primordiais da metafísica aristotélica. As causas mais básicas que explicam as origens de todos os seres são 4. Causa material, causa eficiente, causa formal e causa final. A causa material vai falar que o objeto é feito. A causa eficiente
promove a passagem do objeto inicial. E a causa formal, a forma que define a coisa, como pretende a retratar. E a causa final é o propósito, objetivo e finalidade. Ou seja, vamos lá, vamos entender isso aqui. Causa material, tá vendo? Isso aqui, vamos supor que isso aqui é um tribunal. É um tribunal, um museu, qualquer coisa. A causa material, de que esse tribunal é feito? Pedra, areia, madeira. Causa eficiente. Causa eficiente, novamente, desculpa, teve uma interrupção. Vai ser aquilo que promove a passagem. Como esse objeto vai ser alterado. Que a gente pode ver esse exemplo. Causa formal vai ser a forma que define essa coisa. No caso aqui desse museu, desse tribunal, seria a planta. Como pretende, como vai ser daqui, depois que pronto. E a causa final é o propósito, objetivo e finalidade. Para que vai ser usado esse tribunal? Para que vai ser usado esse museu aqui? Isso aqui pode ser várias coisas, uma casa, pode ser o que você quiser, é sua imaginação. O importante é você entender o que é causa material, causa eficiente, causa final e causa formal com esse exemplo. É isso, pessoal, a aula termina por aqui. Muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.